E hoje, eu queria começar uma reflexão, uma investigação, um olhar para os frutos do exílio. Porque o exílio, ele produz frutos. O exílio produz frutos na vida da gente, meus irmãos, e não há quem passe por um exílio com Deus que não experimente dos frutos deste exílio. A dor, a dificuldade, a tribulação, a luta, ela produz frutos na vida da gente. Em Jeremias 30, 24, ele diz que a ira do Senhor não se afastará, até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros vocês compreenderão isso. Forte esse texto, né? Queria que você trocasse a ira do Senhor, porque isso está dentro de um contexto específico, mas para aplicar mais facilmente na sua história, que você colocasse: o exílio não se afastará até que ele tenha completado o seu propósito. Nos dias que ainda vão vir, vocês compreenderão isso. Percebe como isso é atual? O exílio não se afastará até que ele cumpra os seus propósitos na sua vida. Que ele cumpra o propósito que o exílio tem na vida da gente. Na hora a gente não está entendendo, não vai entender, mas vai chegar uns dias, chegarão os dias em que nós compreenderemos. Não importa, meu irmão, se o seu exílio ele foi gerado por Deus, como foi o exílio babilônico. Se o seu exílio ele foi simplesmente permitido por Deus, Deus permitiu que você chegasse no exílio. Não importa se ele foi gerado por suas escolhas ou pelas escolhas de outras pessoas. Porque existe sofrimento que toma a vida da gente que não tem a ver com nada que a gente escolheu. Foram escolha de outras pessoas que fizeram a gente estar vivendo um exílio. Não importa se o seu exílio é justo ou não. Se ele é fruto da justiça de Deus ou se ele é fruto da injustiça dos homens. Não importa. Qualquer que seja, ele tem frutos para dar. E você pode colher frutos desse exílio na sua história, na sua vida. O que nos resta saber hoje é que o exílio, ele gera frutos. Ele gera. A gente talvez só esteja sentindo a dor, mas o fruto está sendo gerado. E é importante que nós saibamos quais são esses frutos, para que possamos estar em conexão com Deus, para que esses frutos sejam gerados, e eles sejam gerados o quanto antes, para que o propósito desse exílio se cumpra. Mesmo que a gente não entenda, um dia a gente vai entender. E às vezes a gente precisa crer nisso, para continuar seguindo. Em Romanos 5, versículo 3 e 4, diz que também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz, e a paciência, e a experiência, esperança. Olha que texto. Sabemos que a tribulação, ela produz paciência. Se você for paciente, você vai viver uma experiência com Deus. E vivendo essa experiência com Deus, o que é que vai produzir? Esperança. Eu lembro do irmão Aristóbulo, da primeira igreja, muita gente aqui conhece, que ele dizia: meu irmão, não peça a Deus paciência, porque quando você pede a Deus paciência, Ele lhe dá problema, tribulação, porque a tribulação produz paciência. A paciência, ela vai fazer você viver uma experiência com Deus, e essa experiência vai gerar esperança. Esse é um princípio bíblico muito forte, não está só na experiência do exílio, por isso eu quero reforçar, antes de entrar nos frutos. O exílio gera fruto, o momento de dificuldade, de tribulação, ele gera fruto. Em Tiago 1, no versículo 3 e 4, ele diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, paciência em outras versões. E a paciência deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros. A tribulação, ela vem com o propósito de trabalhar a nossa vida.
E se ela não veio com esse propósito, mesmo que ela não tenha vindo com esse propósito, ela cumpre este propósito. Porque quando nós passamos por lutas e por exílios na vida da gente, Deus vai aproveitar esse tormento, esse caos, para gerar fruto na tua vida, gerar fruto na tua família, gerar fruto no teu trabalho, gerar fruto no teu caráter. Quando a P é grande, pode ter certeza que Deus está trabalhando por trás disso. Ele está em silêncio porque Ele está trabalhando. E às vezes quando Deus está trabalhando, Ele não está providenciando o que a gente quer, não. Ele está curando o nosso interior. Ele está mexendo com as coisas dentro do coração da gente. Mas quais são os frutos do exílio? Quais são os frutos do exílio? E aí eu queria pontuar aqui alguns frutos do exílio. Puxando lá da experiência do povo na Babilônia. Mas trazendo para a tua vida, para a tua história. E eu vou ler muito alguns textos aqui de Jeremias e de Isaías. Você quer entender mais o sentimento do exílio? Lê Jeremias. Jeremias é o profeta do exílio. Jeremias fala do exílio o tempo todo. E eu fui ler ontem o livro de Jeremias para debruçar nesse sentimento de Jeremias e quanta riqueza há. Foi difícil para mim separar o que eu ia trazer para vocês. Porque a minha vontade era que a gente lesse tudo junto, mas não dá para a gente fazer isso, né? Então eu separei aqui alguns textos, separei alguns frutos que acontecem dentro desse exílio, muito baseado em Jeremias e em Isaías, que são dois profetas, que têm uma ação profética muito forte no exílio. É por isso que quando a gente está passando por um momento difícil na vida da gente, a gente lembra dos textos de Isaías, a gente vai catar lá um texto de Jeremias, porque ele está dentro de um contexto do exílio, levando uma palavra ao povo. E eu queria destacar então aqui esses frutos com vocês. Primeiro fruto de um exílio, do exílio babilônico e do seu exílio, é uma nova imagem de Deus. O exílio produz isso. O exílio, ele nos ajuda a quebrarmos imagens adulteradas, imagens embaçadas do nosso Deus. O exílio nos conduz a ter uma visão mais nítida de quem Deus é, de quem esse Deus de fato é. E no exílio nós percebemos de forma muito clara um Deus que é Deus. Impressionante como o exílio, ele produz uma consciência no exilado, naquele que está passando por dificuldade, de que Deus é Deus. De que Ele não é manipulado por nossas orações, de que Ele não tem a obrigação de responder às nossas orações, de que esse Deus ele não é movido a partir simplesmente daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Esse Deus é Deus. E como Deus, Ele opera muitas vezes o bem e o milagre na vida da gente, e algumas vezes Ele não opera. Algumas vezes é o Deus que não nos deixa entrar nos exílios, como os livramentos que nós ouvimos aqui, mas é o Deus que também permite com que pessoas sofram nesse exílio. O que falar aqui do nosso irmão que num assalto muito parecido, policial, que faleceu, o Alisson, que faleceu. O exílio mostra que Deus é Deus. Tira essa ideia do Deus funcional. É o Deus que só é Deus se funciona. Se Ele não funciona, Ele deixa de ser Deus. É o Deus tapa-buraco, que existe para poder resolver os meus problemas. Se os meus problemas não estão resolvendo, eu fico meio que assim, para que serve Deus? Tem inclusive um livro do Felipe Anse chamado Para que serve Deus? Porque as pessoas estão muito mais preocupadas em saber para que é que Deus serve e fazer esse Deus servir para alguma coisa. Porque se não serve para nada, Ele deixa de ser Deus. Só que Deus é Deus mesmo quando não está servindo aquilo que você quer que Ele sirva. E essa é uma experiência que o exílio traz. Essa é uma experiência que o exílio traz. Nós vivemos isso dentro da nossa casa, quando passamos por um aborto e passamos por outro. E dizia, Deus, mas por quê? Por que de novo? Mas nós te pedimos que se viesse agora, não fosse para perder e perdeu. Como assim? O exílio mostra que Deus é Deus. Eu vou ler um texto de Isaías 40. Eu queria que vocês tentassem comparar esse texto com algum outro texto da Bíblia. Vamos ler?
Isaías 40, a partir do versículo 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. Meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Não conhecemos os seus caminhos, não entendemos os seus caminhos. Deus chega diante da lamentação do povo e diz: eu sou Deus. Eu criei o universo. Essas estrelas que estão aí fui eu que coloquei. Dei nome a todas elas. E eu que mantenho elas lá. Eu criei você. Eu sou o Senhor. Nunca ouviram falar, não? Que eu sou o Deus que criou o universo. Que eu sou o Deus que tem uma sabedoria que é insondável. Ó profundidade do conhecimento e da sabedoria de Deus. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ele é Deus. Isaías 40 parece com o texto de onde, meus irmãos? De onde? Quando o homem se lamenta e Deus simplesmente chega e diz: eu sou Deus. Que livro é esse da Bíblia? Jó. Porque Jó é um livro escrito no exílio. Jó é uma sabedoria do exílio. Jó é uma sabedoria do exílio que olha para aquela realidade e diz: Senhor, como é que explica isso tudo? E ele simplesmente diz: Jó, eu sou Deus. Mostra a sua soberania, mostra a sua majestade. Eu não vivo, eu não existo para satisfazer os seus desejos, meu filho. Eu sou Deus. Eu te amo e tenho propósitos na tua vida, mas eu não existo para satisfazer os seus desejos. É no exílio que surge um livrinho chamado Lamentações. De quem? De Jeremias. Que vai dizer ali, lamentar, lamentar, lamentar. Surge uma sabedoria diferente da sabedoria dos Salmos e Provérbios, onde o justo sempre prospera, onde tudo sempre dá certo na vida das pessoas que são tementes a Deus, que servem a Deus, que participam, que fazem contribuições na igreja. Não é assim. Deus é Deus, Ele não é controlado por nossas ações, Ele não se dirige a partir dos nossos atos, somos nós que precisamos entender os atos de Deus e dirigirmos a nossa vida através dos seus atos. Deus é Deus. O sofrimento nos mostra que Deus é Deus e que nem sempre as coisas acontecem do jeito que nós achamos que elas deveriam acontecer. O exílio nos dá esse fruto, o fruto de uma maturidade. A gente sai daquela meninice de que a gente tem que falar e Deus vai obedecer. E se Ele não obedeceu porque você não falou direito, é porque você não deu a entonação de voz que tinha que dar, ou é porque você não falou pelo sangue de Cristo? Não tem nada a ver. Deus é Deus. Isso não tira nosso papel de crer, nosso papel de fé, mas o exílio mostra que Deus não funciona a partir do nosso desejo. Que somos nós que precisamos funcionar a partir do desejo do nosso Deus. O exílio mostra isso. O exílio mostra isso. O exílio mostra também uma nova imagem de Deus, num Deus único. Único. Único Deus. Só um. Queria ler um texto de 2 Reis 17, quando o povo estava ainda lá na terra deles. E o texto diz o seguinte: assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Esse texto para mim ele é emblemático. Esse texto para mim ele é um texto que diz assim: é isso. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses. E será que não é assim que às vezes a gente tem vivido? A gente teme ao Senhor, mas a gente sai também servindo aos nossos deuses. Vocês lembram aqui da série Outros Deuses? Que eu falei aqui sobre outros deuses que colocamos na vida da gente. Eles serviam
temiam a Deus, mas eles também serviam aos outros deuses. Existe nessa época, meus irmãos, um monoteísmo chamado monoteísmo teórico. As pessoas, elas entendiam que Deus de Javé, o Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele era o Deus mais poderoso. Mas eles acreditavam também na existência de outros deuses. E nós tivemos uma crise profunda de crença. Na hora que o povo sai do deserto e ele conquista a terra com Josué. Você tem um livro de Josué, praticamente, o povo conquistando a terra. E depois que o povo conquista a terra, começa o que na teologia se chama uma apostasia tremenda. As pessoas negando em Deus e passando a adorar outros deuses, porque para eles estavam no deserto. Era o Deus que ia ajudá-los, do Jeová Jirê, da provisão. Depois eles estavam nas guerras, era o Senhor dos Exércitos. Mas agora que eles tinham a terra e o maná não caía mais do céu, eles precisavam do Deus Sol, do Deus Chuva, do Deus da colheita. E eles passaram a se curvar diante de outros deuses. O livro de Juízes é isso. É o povo toda hora adorando outros deuses, como se fosse assim, o nosso Deus não vai servir para isso. E aí não adianta, porque se você diz assim, isso como é que funciona na vida da gente? Deus é o Deus para me salvar e para me colocar no céu. Mas para eu ficar rico, não é tu não, Deus, é outro. Entende? É outro. Para eu conseguir o lugar que eu quero, não é tu não, pelo menos lá na Candeia não é não. Então eu vou servir outro. Eu vou buscar esse outro Deus aqui, que vai satisfazer as coisas na minha vida que Jesus não satisfaz. E nós começamos a eleger. Eu sou muito feliz com Jesus, mas tem uma parte de mim, da minha vida, que só fica feliz com sexo. E aí eu coloco o sexo como uma potestade na minha vida. E começo a viver em relação a isso como sendo um outro Deus. Nós não achamos que Deus é suficiente, nós tememos a Ele, mas existem coisas que nós queremos que não é Deus quem vai fazer. E nós passamos a nos curvar diante de outros deuses. A buscarmos em deuses secundários coisas que nós não estamos conseguindo com aquele que nós acreditamos ser o Deus maior. Essa era a compreensão do povo. Mas no exílio ela muda. É a partir do exílio que os profetas começam a dizer: não há outro Deus. E que passam a deixar isso de uma forma muito clara. A abandonar essa apostasia. Em Jeremias 44, 16 e 18, Jeremias traz uma profecia, mandando o pessoal parar de acender incenso para a rainha. Olha o que diz aqui o texto. Por que vocês provocam a minha ira com o que fazem, queimando incenso a outros deuses no Egito? Onde vocês vieram residir? Vocês se destruirão a si mesmos e se tornarão objeto de desprezo e afronta entre todas as nações da terra. Jeremias está dizendo: parem de fazer isso. Por que vocês estão acendendo incenso para os deuses do Egito? Sabe o que é que o povo responde? E é assustadora a resposta. Versículo 16. Nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. O desejo de ter o que quer, o curvar-se diante desses outros deuses estava tão forte. Não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. Versículo 17. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos ofertas e bebidas para ela, tal como fazíamos nós e os nossos antepassados, nossos reis, nossos líderes na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos fartura de comida. Éramos prósperos e em nada sofríamos. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de derramar ofertas de bebidas a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. Sabe o que ele está dizendo aqui? Sabe qual é a impressão? É de que era melhor quando a gente estava adorando os outros deuses. É aquele papo que diz: meu amigo, quando eu era desonesto, quando eu não estava na igreja, a minha vida era muito melhor.
Eu agora que cheguei na igreja, que estou entendendo as coisas, que estou vivendo a minha fé, que estou passando a me preocupar com um bocado de coisa, que agora eu me preocupo com uma série de coisas que antes eu não me preocupava, está muito mais difícil. Já ouvi vários testemunhos de pessoas que às vezes ficam naquela coisa, depois que eu resolvi andar direito. Nós temos pessoas aqui da nossa igreja que resolveram andar direito, que resolveram não se curvar mais e que sofrem até hoje crise financeira. Saíram daqui para cá. E aí? Não, vamos continuar queimando incenso para a rainha dos céus. Vamos continuar derramando leite, derramando mel, e derramando mel no sentido de cachaça mesmo. Para quem tem que ser, para poder resolver o negócio. Porque se for para eu servir a esse Deus e ficar passando por essa peia, eu não quero servir esse Deus. Porque o Deus, ele tem que funcionar. Se ele não funciona, você não quer. Mas é funcionar com o que você quer que funcione, nas áreas que você quer que funcione. E Deus não age assim. Isaías 46, 8 e 9, ele diz: lembre-se disto, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Ele é Deus. E só Ele é Deus. E se nós temos nos curvado diante de outros deuses, nós vamos colher. Nós vamos colher desilusão, nós vamos colher vazio, nós vamos colher perdição, nós vamos colher tudo o que esses deuses não podem dar. Porque Ele não pode ser Deus, porque Ele não tem poder para ser Deus. Então Ele só faz te machucar. Ele te cresce, mas Ele te destrói. Ele te coloca, mas Ele te derruba. Ele te mantém, mas você fica infeliz. Você ganha o mundo e perde a sua casa. Entende, irmãos? Só Deus é Deus. O segundo fruto, o primeiro é que Deus nos dá uma imagem diferente dEle. Ele deixa de ser o Deus tapa-buraco e passamos a entender que só Ele mesmo tem poder e condição de ser Deus. O segundo fruto são revelações. Profecias. Sabe uma das épocas que Deus mais fala com a gente? É quando a gente está na peia. Sabe por quê? Porque quando a gente está na peia, a gente dobra o joelho. Deus fala muito com a gente quando a gente está passando pelo nosso exílio. Deus fala demais. E Jó chega a dizer que Deus fala o tempo todo, mesmo que você não escute. Mas Ele está falando o tempo todo. E quando a gente passa por uma luta, a gente vai lá, começa a orar, a gente começa, sabe, a buscar, a gente vai ler a palavra, a gente vai e Deus fala. Deus fala com a gente quando a gente está passando pela peia na vida da gente, meus irmãos, pelo exílio da vida da gente. Eu queria tirar aqui Jeremias 29, para depois você ler em casa com calma. Mas ele diz no versículo 4 e no versículo 15, assim diz o Senhor dos Exércitos. E no meio do teu exílio, Deus muitas vezes vai falar para você, assim meu filho, digo eu, teu Deus, teu Pai, trazendo para uma linguagem mais do Novo Testamento. No versículo 15, ele diz, vocês podem dizer, o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. Você já experimentou isso? Você está passando por um exílio na sua vida e Deus levanta profetas na tua vida para te dizer coisas. Deus fala contigo. Deus levanta pessoas. Deus te traz para um culto que fala com você e parece que o pastor está sabendo da sua vida. E você fica, disseram para ele, não disse que não era para falar, e está falando de você. E não é. E é, porque é Deus que está falando. Deus fala muito com a gente quando a gente está no exílio. Parece que quando a gente entra no exílio, meus irmãos, a gente liga uma antena e Deus aumenta o som do alto-falante. E começa a falar com a gente. Começa a dizer para a gente as coisas que Ele tem para dizer. E Ele fez isso com o povo. O maior tempo de revelação. O maior tempo de revelação no período histórico do Antigo Testamento todo é no exílio. O que Deus falou com o povo no exílio não é brincadeira, meus irmãos. Quase todo o Antigo Testamento foi compilado no exílio. Quase todo o Antigo Testamento foi finalizado no exílio. E grande parte do que nós temos no Antigo Testamento foi escrito no exílio. Que loucura.
O povo está ali cercado, sem nada, vivendo uma realidade, pá, liga um negócio com Deus, tremendo. A gente liga a antena, Deus aumenta o alto-falante e começa a derramar revelação na vida da gente. Olha o que é que Deus diz para o povo no exílio, são revelações de luta. Jeremias 29, versículo 5, ele diz para o povo no exílio: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos. Resumindo, vivam. Vivam. No 6, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. O que é que Deus está dizendo para o povo no meio do exílio? Vivam a vida de vocês, construam casas, habitem nelas, plantem, colham, trabalhem. Versículo 7 ele diz: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, para que a prosperidade de vocês, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O que é que Deus está dizendo? Para não ficar esperando o dia que o exílio vai acabar. Sabe qual é a revelação de Deus aqui no meio do exílio? Fica esperando o dia que o exílio vai acabar. Não, viva. Viva. Fique esperando Deus vir, viva, produza, case, prospere. É como se ele dissesse, nesse momento específico, o apelo é olhar para o presente. É parar de se lamentar porque não é mais como era antes. É parar de se preocupar em saber quando que o exílio vai acabar. É como se Deus dissesse: ó, meu irmão, vai custar. Vamos trabalhar? É como se dissesse: ó, se ficar esperando acabar o exílio para viver, não vai viver. Vamos trabalhar? Vamos casar? Vamos construir planta? Construir casa, vamos plantar planta, vamos colher os frutos daquilo que Deus tem colocado, que a terra tem produzido, vamos lá? Vamos fazer prosperar essa cidade aí? Parece incoerente, né? Porque o cara está no exílio, vai trabalhar para fazer prosperar a Babilônia. Deus está sendo super prático, e está dizendo: é aí que vocês estão vivendo, e essa cidade aí tem que melhorar. Se a cidade melhorar, a vida de vocês melhora. Vamos trabalhar? Quando é que o Brasil vai prestar? Não sei, mas vamos trabalhar? Vamos fazer o que tem que ser feito? Quando é que vai acabar essa pena no meu casamento? Pai, vamos lá? Vamos continuar? Olha para agora. O exílio pode custar, meu irmão. E o que Deus está dizendo para o povo naquela hora é: vivam. Não deixem de viver, porque vocês estão no exílio. Vivam. Esta é a vida que eu tenho dado para vocês viver hoje. Vivam essa vida. Entendem, irmãos? Essa é a vida que eu tenho dado para vocês hoje. Vivam essa vida. Façam o que vocês têm para fazer. E aí ele continua. Revelações de lucidez. Jeremias 29, continuando no versículo 8, 9 e 10, ele diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eu acho esse texto. Ele vai falar da falsa profecia. Ele vai falar da revelação que só diz que tudo vai dar certo na tua vida. Ele vai falar do profeta que está sendo encorajado por você a ter o sonho que ele está tendo, entende? Você entende isso? O profeta que está sendo, olha o que ele diz: não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Porque quando vocês vão lá conversar com esses profetas, vocês ficam querendo que eles profetizem coisas boas para vocês. Então vocês estão encorajando eles a darem profecias para vocês de coisas boas, de prosperidade e tal, e nem é. Ele está dando um choque de realidade no povo. E está dizendo: pare de buscar uma profecia que não é minha. Adivinhos que há no meio de vocês, que enganam vocês, que fica sempre dizendo que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, mas não é agora, meu irmão. Então para de se agarrar nisso e planta, constrói casa, tem filho, casa, bota teus filhos para casar, vive a vida. Versículo 9 ele diz: eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Aqui é terrível.
Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Percebe? Tinha gente ali então que ia fazer o quê? Ia morrer no exílio, não era? Meu povo, vai custar. É só depois dos 70. Já viu gente revelando isso para a tua vida, já? Já viu? Uma pessoa chegar para você, Deus está me dizendo que a tua peia vai ser o resto da tua... Já ouviu alguma revelação desse tipo? Deus está me dizendo que esse problema que você tem aí, você vai viver com ele o resto da sua vida. Alguém já foi em algum irmão de oração que disse isso? Porque às vezes a gente tem encorajado as pessoas a terem os sonhos que nós queremos que eles tenham. E o que Deus está dizendo no meio de tudo isso é trazendo lucidez para o seu povo. E dizendo, vivam, vivam. Eu estou também no meio do caos. No meio da dificuldade, eu também opero na vida de vocês. E há felicidade em mim até no exílio. A peia pode seguir a tua vida. Não importa. Mesmo assim, a felicidade em mim no exílio. Que você não precisa esperar o exílio passar para ser feliz, para conquistar as coisas. Faça isso agora, em nome de Jesus. Mas ele também traz revelações de esperança. Em Jeremias 29, ele diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta ao cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar onde os deportei, diz o Senhor. Num capítulo só isso aqui, meus irmãos, Jeremias 29. Ele traz uma revelação de luta, bota os pés no chão e entende que essa tua crise pode custar muito ainda, mas que você não desespere, porque existe um Deus que está olhando por você. E esse texto que nós amamos tanto, Jeremias 29, 11, queria ler de novo. A gente usa muito isso, né? Tem texto melhor para reunião de oração? Está todo mundo na peia. Aí você lê o texto dizendo que Deus tem planos de quê? Os planos dele é de quê? É de paz, é de prosperidade. Olha o que ele diz, eu sou o que conheço. Sou eu que conheço os planos que eu tenho para você. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Nós não vivemos no exílio sem profecias. Deus nos dá profecias o tempo todo. Mas as profecias nem todas são simplesmente de esperança. Deus traz profecia de luta. Deus traz profecia de lucidez. Para que você não se engane em falsas profecias que tornam a vida muito simples, quando a vida não é tão simples. Mas esse Deus é o Deus que tem planos para nós. Pode ser que seja depois dos 70 anos. Aí você diz, não, pastor. Pode ser que seja depois dos 70 anos. Mas os planos que Ele tem para você, para a sua família, para a sua descendência, é de paz, é de prosperidade. E nós podemos viver nossa vida no exílio e sermos muito felizes com aquilo que Deus tem derramado na vida da gente dentro do exílio. Quando Deus diz, construam casas, Ele está dizendo o quê? Existe vida no exílio. Você está esperando viver depois que o exílio passar. Eu digo para você, existe vida no exílio, meu irmão.
Tem muita coisa que eu quero fazer com você no exílio. Vai casar filho, vai casar filha, vai se multiplicar, vai construir casa, vai ter menino, vai viver muita coisa no exílio. Vai plantar, vai colher, tem muita coisa para viver no exílio. Enquanto você fica esperando o exílio passar para viver, Deus está dizendo: viva! No tempo do exílio na tua vida, não deixe de viver. Não perca a lucidez, se alimentando de sonhos, de sonhos, de sonhos e de respostas prontas, de que tudo vai dar certo. Eu cumprirei o exílio, sairá do exílio, depois que todos os meus propósitos forem cumpridos. Amém, irmãos? Tem mais 2 frutos, mas eu vou deixar para o domingo que vem. 2 frutos que o exílio produz na vida da gente, que o exílio produziu na vida deles e vai produzir na nossa vida também. E se você tem passado por uma luta grande na sua vida, talvez seja a hora de você olhar nesse momento de exílio que você está vivendo e dizer, entender que Deus não é um Deus tapa-buraco, de que Ele é único. E talvez o exílio seja um momento onde você vai precisar ter os seus outros deuses destruídos, os outros deuses destronados. Eu queria chamar já o Ministério de Louvor para vir aqui à frente. Os outros deuses destronados na sua história, na sua vida. Talvez esse seja o momento. Seja o momento de você prestar atenção no que Deus está falando com você, meu irmão, porque Deus está falando. No meio do exílio tem profecia, tem revelação. E a revelação que Deus tem dado para você, receba. E aquilo que não vier de Deus, não receba. Não receba. A gente tem muita facilidade de acreditar nas coisas fáceis. E quando a mensagem é de que tudo vai dar certo. E a verdade é que tudo vai dar certo. Mas é a partir do olhar e do prisma do nosso Deus. É a partir do que Deus vai fazer na vida da gente. Amém?